Salve, salve galera, salve amigos do canal Legado da Fiel, tudo bem com vocês? Hoje eu quero falar mais sobre um grande jogador da história corintiana, um ponta esquerdo, o Paquito, mas não tinha esse nome no time, tá? Paquito era o seu apelido, talvez aí pela descendência espanhola, possivelmente, mas eu quero falar de Rafael Rodrigues. Rafael Rodrigues, um dos grandes jogadores que vestiram. Ainda não tinha número na camisa, né? A camisa número 11, a suposta camisa número 11, porque o Corinthians começou a jogar com numeração só a partir de 1946. Ele nasceu em São Paulo no dia 16 de maio de 1894 e faleceu também na cidade de São Paulo no dia 30 de novembro de 1981. Ele era tão bom, ele era tão importante, o ponto forte dele era a velocidade e o chute na corrida. Ele tinha um chute em velocidade que impressionava a precisão e a força, e também um dos grandes preparadores de jogadas. Era habilidoso, fintava todo mundo, era considerado um dos grandes, na época eles falavam que era dos reis do dribles, né? Como foi o próprio Rato, que ele fez sentar no banco durante algum tempo. Então ele também tinha essa característica que era muito importante de abrir as defesas. Como eu disse num vídeo anterior, aí falando sobre o Tatu era o seu grande companheiro, o seu grande parceiro de ataque. Os dois se completavam ali e faziam o lado esquerdo, que era fantástico, ao ponto de serem campeões de 22, 23 e 24. Em 1922, Rodrigues também é campeão pela seleção brasileira, olha isso, pela seleção brasileira do Campeonato Sul-Americano, ganho pelo Brasil naquele momento. Ele joga tempo ainda de ser campeão em 28 e também em 29, ganhando sim 5 campeonatos com a nossa camisa. Só não joga em 1930, já não dava mais, né? Mais para jogar, mas ele participa desses 5 títulos, que seria o segundo tricampeonato se ele também ficasse em 1930. E ele começou no time de Várzea de São Paulo, um dos times famosos, aqueles times que, quando o Corinthians procurou, né, os operários procuraram jogadores para jogar, um deles foi o Maranhão, e recusaram essa ideia. Não veio naquele momento, mas veio depois para vestir a camisa corintiana e vestir muito bem. Foi um jogador que formou, né, uma linha de ataque ofensiva muito forte, jogando ali, às vezes com o Neco, às vezes com o Rato, às vezes com o Tatu. Era um ataque fulminante mesmo. E o time base, né, que foi campeão aí, era Mário Rafael, Deodébio, Gelindo e Ciasca, Amilcar Pérez e Neco na frente jogando Gambarota, hein? Esse cara também foi muito importante, Tatu e Rodrigues. Foi um jogador que jogou 115 jogos com a nossa camisa, trazendo 26 gols e, como eu disse, sendo um dos grandes personagens daquele lado esquerdo. E olha que naquela época, os jogadores que tinham essa característica de driblar, né, de abrir as defesas, eles tinham até um certo destaque. Tinha um certo destaque na sociedade, tinha um certo sucesso com a mulherada, né, porque eram jogadores que faziam a diferença, né? Eles saíam daquela coisa um pouquinho mais burocrática e iam muito para a criatividade. E ele era muito criativo, ele saía pelo meio, ele jogava pela ponta, ele voltava para o meio também. Então ele poderia muito bem fazer a função que ele obrigou o seu grande companheiro de ataque, o Rato, a fazer. O Rato teve que jogar de meia esquerda para poder ter um lugar, um espaço no time naquele momento, que era muito difícil tirar o Rodrigues daquela posição. Então esse, juntamente com o Hércules, juntamente com o Eduardo, junto com o Romeu, né, o primeiro grande ponto esquerda nosso, o Ambrosio, um dos fundadores, foram os jogadores. De Maria talvez um dos grandes personagens, que também foi jogar juntamente lá com o Rato, com o Deodébio e com o Filó, jogaram lá na Lazio de Mussolini da década de 30, mas depois voltaram para o Corinthians novamente para poder continuar a sua trajetória. Foi um momento breve e rápido, mas que fez muito desfalque. E o Rodrigues foi importante sim durante esse período. Jogar 115 jogos naquela época, os campeonatos não eram tão extensos assim, realmente era um jogador muito importante e que sabia dessa sua importância, ao ponto de jogar na seleção brasileira, como eu disse, e formar um dos grandes pilares do ataque alvinegro naqueles momentos assim tão breves do futebol. O futebol que era tão novo assim, já apresentava grandes talentos com essas características que seria depois
um dos pontos fortes da seleção, da própria seleção brasileira, do futebol brasileiro, que teve pontos esquerdas como Pepe, Canhoteiro, o próprio Zagallo, tantos jogadores, né? O próprio Edu, que jogou no Santos. Foi uma das características que foram utilizadas durante muitas décadas, durante muito tempo. Hoje o jogador, taticamente, ele faz uma função diferente, ele faz a função de ala, o cara cai pelo meio, o lateral que passa, e naquela época não, a bola caía no pé do Rodrigues, ou caía no pé de jogadores que jogavam nessa posição, e tinha que abrir os espaços, e ele fazia com muita competência. Então essa é mais uma homenagem que eu faço aqui a um grande jogador corintiano, o grande Rodrigues, né, também conhecido como Paquito, que vestiu com muita honra e com muita qualidade a camisa do Esporte Clube do Corinthians Paulista. Tá bom, gente? Conheça o canal Legado da Fiel, se inscreva no canal Legado da Fiel, não esqueçam de deixar o like e compartilhar o vídeo com seus amigos, tá bom? Como eu sempre digo no final dos episódios, eternamente vai Corinthians, um abraço a todos e fiquem com Deus. Valeu, galera, muito obrigado mesmo, valeu!